Em 31 de julho de 2009, o deserto de Santa Teresa, no Novo México, guardava um segredo terrível. Debaixo do sol forte, uma mulher fazia sua caminhada diária com seu cachorro, um hábito tranquilo que ela tinha há anos. Mas naquele dia, a rotina seria quebrada de forma inesperada e sem volta. O animal, agitado, começou a cheirar algo no meio da vegetação baixa. Um cheiro diferente que incomodava, que não pertencia àquele lugar. A curiosidade do cão, uma mistura de instinto e insistência, levou sua dona a uma descoberta que mudaria a vida de uma família para sempre e chocaria uma comunidade inteira. Ali, em um lugar isolado, longe de qualquer estrada, onde a natureza selvagem dominava, estava um corpo. A cena era chocante. O corpo de uma mulher, com a cabeça, as mãos e um dos pés enrolados em sacos plásticos e de papel. Esses embrulhos feitos às pressas pareciam uma tentativa desesperada de esconder quem era a vítima e como o crime aconteceu. Não havia sinais de briga recente no local, nenhuma marca de arrasto ou vestígio de confronto, o que sugeria que o corpo tinha sido deixado ali depois de um crime, em um ato de descarte frio e calculado. A polícia foi chamada e o silêncio do deserto foi quebrado por sirenes e pela movimentação de investigadores, peritos e médicos legistas. A pergunta imediata pairava no ar quente e seco. Quem era aquela mulher e o que levou a um fim tão cruel e solitário, abandonada no meio do nada? A identidade da vítima era desconhecida, um mistério a ser resolvido, mas a natureza do crime era clara, um assassinato. Um corpo encontrado no deserto, um mistério que começava a se desenrolar, prometendo revelar uma história de traição, violência e segredos de família que ninguém poderia imaginar. A busca pela verdade começava naquele deserto vasto e indiferente. A notícia da descoberta se espalhou rápido, causando especulações e medo na região, mas a identidade da vítima continuava um enigma, aumentando a angústia de famílias com pessoas desaparecidas. A comunidade aguardava ansiosa por respostas, enquanto a polícia iniciava uma corrida contra o tempo para desvendar o que havia acontecido. A descoberta de um corpo em um local tão remoto e a forma como ele foi encontrado levantaram imediatamente uma série de questões complexas para os investigadores. Era evidente que o assassino havia tentado apagar todos os vestígios, o que indicava um planejamento cuidadoso e uma frieza assustadora. Cada detalhe da cena do crime seria crucial para a investigação, desde o tipo de sacola usada até a posição do corpo. A equipe forense começou seu trabalho, coletando amostras e procurando por qualquer pista que pudesse levar à identificação da vítima e, consequentemente, o seu assassino. O deserto, que antes era um lugar de paz, agora se tornava o cenário de um crime brutal, e o silêncio que o caracterizava seria substituído pelo barulho da investigação e da busca por justiça. 6 dias antes daquela descoberta chocante no deserto, em 25 de julho de 2009, Gloria Huerta Marmolejo, de 54 anos, vivia seus últimos momentos normais em El Paso, Texas. Gloria era uma mulher cheia de vida, uma mãe e avó dedicada e muito importante para sua família. Sua vida era marcada por um forte senso de responsabilidade, carinho e uma fé inabalável. Ela tinha trabalhado na Texas Workforce Commission, ajudando muitas pessoas a encontrar emprego, e também como corretora de imóveis para Coldwell Banker, sendo conhecida por sua ética e sua dedicação com tudo o que fazia. Gloria era uma presença constante e amorosa na vida de seus filhos e netos, sempre pronta para ajudar, aconselhar e celebrar os momentos importantes. Ela havia passado quase 5 meses em Phoenix, no Arizona, visitando seu outro filho, Manny, e a esposa dele, Jennifer, e seus 4 netos. Eram momentos de alegria e convivência familiar, com passeios e brincadeiras. Naquela manhã, Gloria se despediu de Manny e sua família, prometendo um reencontro em breve para um passeio no lago, um plano que nunca aconteceria. No entanto, ela decidiu voltar para El Paso mais cedo do que o planejado, dizendo que tinha algo importante para resolver, sem dizer o que era. Essa decisão, que parecia simples e comum, seria o começo de uma tragédia. Ao chegar em sua casa por volta das 5 da tarde, foi recebida por seu filho, David Marmolejo, de 29 anos, que morava com ela. David a ajudou a descarregar a bagagem. Pouco depois, ele saiu de casa. Gloria fez uma ligação para sua mãe, conversando sobre os planos para seu aniversário, que seria dia 28 de julho. Ela prometeu ligar de volta para confirmar os detalhes da festa, mas a ligação nunca aconteceu. Nem sua mãe, nem suas irmãs, nem seus outros filhos tiveram notícias da Gloria novamente. O silêncio tomou conta, um silêncio pesado e sem explicação. A família, no começo preocupada com o atraso da Gloria, logo se viu em desespero. Manny Marmolejo, o outro filho da Gloria, tentou falar com a mãe várias vezes, ligando para seu celular e para casa, sem sucesso.
A ausência da Glória era estranha, totalmente fora do seu jeito, e a cada hora que passava, a angústia aumentava. A pergunta, aonde está a Glória? Ficava sem resposta, enquanto a família e as autoridades começavam a busca desesperada, sem imaginar que o deserto já aguardava. A esperança de encontrá-la viva diminuía a cada dia, enquanto a incerteza consumia a todos. Os dias se arrastavam e a cada telefonema não atendido, a cada porta que permanecia fechada, a família sentia o peso de um mistério que ficava mais profundo. A comunidade local também se mobilizou, com vizinhos e amigos se juntando à procura, distribuindo cartazes e fazendo apelos públicos, mas sem sucesso. O desaparecimento da Glória Marmolejo não era apenas um caso isolado, era um evento que abalava a paz de El Paso, uma cidade acostumada à calma, e deixava uma ferida aberta naqueles que amavam. A polícia de El Paso começou uma investigação de pessoa desaparecida, mas sem pistas concretas, a situação ficava cada vez mais sombria e desesperadora. A família de Glória, desesperada, distribuiu cartazes e fez apelos públicos, mas o tempo passava sem qualquer notícia. A cada dia, a dor da incerteza se tornava mais insuportável e a família se agarrava a qualquer fio de esperança, por menor que fosse. A falta de informações sobre o paradeiro da Glória deixava todos em um estado de constante apreensão, sem saber se ela estava viva, ferida ou em perigo. A angústia era palpável, e a cada novo dia sem notícia, a esperança diminuía, dando lugar a um medo crescente. Os familiares de Glória, especialmente seu filho e irmãos, não conseguiam entender o que podia ter acontecido. Glória é uma pessoa querida, sem inimigos aparentes, e seu desaparecimento repentino era um choque para todos. A polícia, ao investigar o desaparecimento, começou a entrevistar amigos, vizinhos e familiares, buscando qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro de Glória. Cada depoimento era analisado com cuidado, na tentativa de encontrar alguma pista, por menor que fosse, que pudesse desvendar o mistério. A comunidade de El Paso se uniu em orações e vigílias, esperando por um milagre que trouxesse a Glória de volta para casa. No entanto, o destino já havia sido selado e a verdade seria revelada de uma forma muito mais trágica do que qualquer um pudesse imaginar. A identificação do corpo encontrado no deserto de Santa Teresa levou 3 dias de trabalho intenso e cuidadoso por parte das autoridades forenses, usando impressões digitais, um processo que exigiu paciência e precisão. O médico legista de El Paso confirmou a identidade. Era a Glória Huerta Marmolejo. A notícia atingiu a família como um segundo golpe, ainda mais forte que o desaparecimento. A esperança de encontrá-la viva desapareceu completamente, substituída pela dor insuportável da perda pela raiva diante da crueldade do crime. A autópsia revelou a gravidade da violência sofrida por Glória. Ela foi estrangulada com tanta força que sua laringe desabou, uma lesão que mostra uma agressão intencional e fatal, não um acidente. Seus agressores não pararam por aí. A cabeça de Glória estava enrolada em um saco plástico de supermercado e depois em um saco de papel pardo. Suas mãos e o pé esquerdo também estavam cobertos por sacos de papel. Essa tentativa de esconder o corpo e dificultar a identificação não foi por acaso. Indicava que o assassino não agiu por impulso e, o mais importante, não era um estranho. A polícia começou a trabalhar com a ideia de que o assassino conhecia Glória e tentou apagar seus rastros. Uma tentativa calculada de esconder a verdade e evitar ser pego. A investigação ficou mais profunda, procurando pistas que pudessem levar o responsável por tanta maldade. A comunidade de El Paso, que via Glória como uma mulher gentil, religiosa e querida por todos, estava em choque. Quem poderia cometer um crime tão horrível contra uma pessoa tão amada? A resposta para muitos seria ainda mais dolorosa e difícil de aceitar, apontando para uma traição impensável. A cena do crime no deserto e a forma como o corpo foi encontrado sugeriam um planejamento e uma frieza que desafiavam a compreensão, mostrando um ato pensado e cruel. Os investigadores se depararam com um cenário que indicava um assassinato pessoal e não um crime aleatório. A falta de provas de roubo ou outros motivos externos direcionava a intenção para as pessoas mais próximas da vítima. A equipe de detetives sabia que precisava investigar a fundo a vida de Glória e de seus familiares para resolver o mistério. A perícia no local do crime, embora difícil por causa do ambiente do deserto, procurou qualquer vestígio que pudesse ligar o corpo a um suspeito. Cada detalhe, menor que fosse, era essencial para a solução do caso. A análise forense também indicou que Glória provavelmente foi morta em outro lugar e depois levada para o deserto, o que reforçava a ideia de planejamento e tentativa de dificultar a investigação. A crueldade do estrangulamento e a forma como o corpo foi preparado para o descarte mostravam uma intenção clara de silenciar Glória para sempre e de apagar sua existência.
A polícia intensificou a busca por qualquer veículo que pudesse ter sido usado para transportar o corpo, analisando imagens de câmeras de segurança de estradas e estabelecimentos próximos ao local. A complexidade do caso exigia uma investigação minuciosa e a colaboração entre diferentes agências policiais. A equipe de investigação trabalhou sem parar, cruzando informações e depoimentos na esperança de encontrar a peça que faltava para montar o quebra-cabeça. A dor da família se transformou em um desejo ardente por justiça e a comunidade se uniu em apoio, exigindo respostas para a morte de Glória. A investigação policial, agora focada em um assassinato, rapidamente se voltou para pessoas mais próximas de Glória. Os detetives, ao investigarem ao fundo a história de David Marmolejo, filho da vítima, começaram a descobrir uma rede complexa de problemas e contradições que marcavam sua vida. David, de 29 anos, morava com a mãe e no começo se apresentou como um filho dedicado, escrevendo Glória como a sua melhor amiga e alguém que sempre apoiou. Inclusive, durante a perda da sua perna 2 anos antes, um evento difícil que o deixou com uma prótese. Ele mostrava uma imagem de independência e carinho, uma imagem que contrastava muito com o que seria revelado. No entanto, a imagem de filho amoroso começou a se desfazer diante dos fatos. David Marmolejo tinha um histórico problemático com a lei, que durava quase uma década. Em 2000, foi acusado de porte ilegal de arma em El Paso, um primeiro sinal de que ele estava no caminho errado. Em 2002, enfrentou acusações de roubo, mostrando um padrão de comportamento criminoso. Mais grave ainda, em 2006, foi preso em Phoenix, no Arizona, sob suspeita de sequestro, roubo e estupro. Embora não tenha sido processado na época por causa da morte das vítimas, essas acusações mostravam seu perfil de um indivíduo com tendências violentas e um padrão de comportamento perigoso, muito antes do assassinato de sua mãe. Além disso, David tinha sérios problemas financeiros, com dívidas de impostos que vinham desde 2005, o que adicionava mais estresse e uma possível razão para atos desesperados. Em 4 de setembro de 2009, pouco mais de um mês após a descoberta do corpo de Glória, David Marmolejo se entregou à polícia. Ele havia percebido que era um suspeito e tentou fugir, mas acabou se entregando às autoridades. Foi acusado de assassinato e sua fiança foi definida em $1 milhão. A família Marmolejo foi atingida por um segundo golpe devastador. A possibilidade de que um dos próprios membros da família fosse o assassino de Glória, uma traição que abalou suas bases mais profundas. A casa de Glória, onde David morava, virou o centro da investigação, com busca por prova que pudessem confirmar a presença de David na hora do crime, ou sua ligação com o descarte do corpo. Cada detalhe de sua vida e de seu relacionamento com a mãe foi examinado com muito cuidado pelos investigadores. A análise de seus registros telefônicos e de internet também se tornou uma ferramenta essencial para seguir seus passos e contatos nos dias antes e depois do desaparecimento de Glória. A polícia também investigou a possibilidade de outras pessoas terem ajudado, dada a complexidade de esconder o corpo, mas as provas se apontavam cada vez mais para David como o principal e único responsável pelo crime. A polícia, ao aprofundar-se na vida de David, descobriu que ele tinha um histórico de mentiras e manipulações, o que tornava seus depoimentos ainda mais duvidosos. As buscas por evidências físicas na casa de Glória foi exaustiva, procurando por qualquer vestígio que pudesse ligar David diretamente ao crime. A polícia também investigou o círculo de amigos e conhecidos de David, buscando qualquer informação que pudesse contradizer sua versão dos fatos. A cada nova descoberta, o quebra-cabeça do crime de Glória Marmolejo começava a tomar forma, e a figura de David, o filho, emergia como o principal suspeito, com um histórico de violência e problemas que parecia culminar na tragédia da sua própria mãe. A razão por trás do assassinato de Glória Marmolejo ficou claro durante as investigações e o julgamento de David. O principal motivo da briga que levou ao crime era o relacionamento de David com a sua enteada, filha do seu padrasto. Glória Marmolejo não aprovava de jeito nenhum essa relação. A mãe de David, Glória, era uma mulher com valores morais muito fortes, e a relação incestuosa de seu filho com a enteada era algo que ela não conseguia aceitar ou tolerar. Essa desaprovação gerou uma briga intensa e crescente entre mãe e filho. David, descrito como possessivo e manipulador, não aceitava a intromissão da mãe em sua vida pessoal. Ele via a atitude de Glória como um obstáculo intransponível para sua felicidade e seus desejos. A tensão entre eles aumentou a níveis insuportáveis.
A desaprovação de Glória se tornou na mente de David um impedimento direto para seu relacionamento. A investigação mostrou que David se sentia controlado, ressentindo e, por fim, sem saída por causa da atitude da mãe. Acredita-se que essa desaprovação contínua e o desejo de tirar o que ele vivia como um obstáculo foram as suas razões para o crime. A frieza com que o David agiu, estrangulando a própria mãe e tentando esconder o corpo no deserto, chocou a todos que acompanhavam o caso. A crueldade do ato contrastava de forma chocante com a imagem de filho dedicado que ele tentava mostrar. Testemunhos durante o julgamento indicaram que a Glória havia falado sobre as suas preocupações e desgosto com o relacionamento de David. A decisão de Glória de voltar para El Paso mais cedo, dizendo que tinha algo importante para resolver, pode ter sido o momento que ela confrontou David sobre o relacionamento, selando seu destino. A história de Glória Marmolejo se tornou um exemplo trágico de como as tensões familiares, os segredos e as brigas não resolvidas podem levar a atos extremos de violência, onde a desaprovação e o ressentimento se transformam em um motivo fatal. O caso mostrou a complexidade das relações humanas e os perigos escondidos que podem surgir dentro da sua própria família, revelando uma traição que foi além de qualquer laço de sangue e terminou em um ato de parricídio, que é o assassinato de um parente próximo. A intensidade do conflito familiar e a natureza do relacionamento de David com a enteada foram elementos centrais que a promotoria usou para construir o caso contra ele, mostrando que o crime não foi um ato impulsivo, mas o resultado de uma tensão crescente e de um desejo de controle. O julgamento de David Marmolejo pelo assassinato de sua mãe Glória Marmolejo foi um processo longo e complicado, acompanhado de perto pela mídia e pela comunidade. Em 2011, depois de um julgamento que foi transferido para San Antônio por causa de grande cobertura da mídia e do clamor público em El Paso, David Marmolejo foi finalmente condenado. O júri considerou culpado pelo assassinato de sua mãe. A promotoria apresentou provas muito fortes, incluindo o histórico de violência de David, a razão clara ligada à desaprovação da Glória pelo relacionamento incestuoso e a forma como o corpo foi descartado, mostrando um esforço para esconder o crime. A defesa de David tentou argumentar a favor de sua inocência, mas as provas e os depoimentos foram muito convincentes. A pena foi de 54 anos de prisão, uma punição severa que mostrava a gravidade do crime e o impacto terrível na família e na comunidade. No entanto, a história de David Marmolejo não terminou com a condenação pelo assassinato de sua mãe. Em 2017, ele enfrentou novas e graves acusações em Phoenix, no Arizona, relacionadas a uma série de sequestros, estupros e roubos que aconteceram em 2006, antes mesmo do assassinato de Glória. Ele se declarou culpado de várias acusações de agressão sexual, um acontecimento que revelou a extensão de seu histórico criminoso e a natureza perigosa do seu comportamento. Essas novas condenações adicionaram mais tempo à sua pena, garantindo que David Marmolejo passaria o resto da sua vida na prisão. A história de Glória Marmolejo, embora marcada pela tragédia, também se tornou um símbolo de busca por justiça e da importância de se dar voz às vítimas, garantindo que suas histórias não sejam esquecidas e que os responsáveis por seu sofrimento sejam devidamente punidos. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.